Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu queria dizer a vocês que eu considero uma das formas mais incríveis de socializar uma pessoa é no mercado de trabalho, onde ela enfrenta desafios, onde ela enfrenta problemas do dia a dia, relacionamentos sociais e uma busca incessante pelo crescimento, mas também tem um retorno, a dignidade, o ganho com o próprio suor, faz com que as pessoas se sintam melhores, faz com que as pessoas se sintam bem na vida. E isso não exclui as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência também buscam essa dignidade, buscam esse desafio. E para falar sobre mercado de trabalho, essa ferramenta incrível de inserção social, nós vamos conversar com a Roberta Cruz, que é presidente da Best Buddies Brasil. Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Best Buddies, só trabalho. Só trabalho. O que é a Best Buddies? Então, a Best Buddies é uma ONG que nasceu nos Estados Unidos, que está no Brasil desde 2013, foi aberta em 2013 aqui. A gente, em 2014, começou a fazer inclusão no mercado de trabalho. A gente trabalha não só com a inclusão no mercado de trabalho, como também fazemos inclusão na educação. Então, através de programas que a Best Buddies desenvolveu ao longo da sua história, esses programas eles foram... Na verdade, a Best Buddies começou em Boston, numa universidade. A família Kennedy que começou a Best Buddies. E eles começaram com um programa muito simples, que é o programa de amizade que existe até hoje, que é como se fosse o pilar da Best Buddies. E esse programa, ele foi criando necessidade de outros, foi mostrando a necessidade de outros programas. Então, veio o programa de trabalho, veio programas desenvolvidos especialmente para as pessoas com deficiência intelectual. Aqui no Brasil a gente tem esses três, mas nos Estados Unidos ainda existem outros programas. Não, espera um pouquinho. Pelo que eu entendi, então, criado pela família Kennedy, não era diretamente indicado para pessoas com deficiência intelectual, era um outro esquema. Não. Assim, a família Kennedy, o presidente Kennedy tinha uma irmã que tinha deficiência intelectual, né? Uma outra irmã acabou sempre se dedicando a ajudar essa irmã com deficiência intelectual. E uma das coisas que ela começou a fazer foi trazer para junto da irmã pessoas que tinham também uma deficiência intelectual para passar final de semana, fazer acampamento de escoteiro, coisas desse gênero. Isso evoluiu muito e acabou virando a Special Olympics, que é uma ONG também que trabalha com a inclusão da deficiência intelectual, mas para o esporte, para o lado do esporte. Essa irmã essa irmã da Eunice, que é o nome da pessoa que, na verdade, é também irmã do presidente Kennedy, agora eu fiz uma confusão, mas tudo bem. Tudo bem, da família Kennedy. Da família Kennedy. Que a pessoa também não conhece nem o nome da família Kennedy, só o que morreu e acabou. Então, aí ela teve um filho, e esse filho, quando chegou na faculdade, falou assim, eu quero muito ter a minha própria ONG, eu quero que ela tenha relação com a deficiência intelectual, em função da minha tia e tal, não sei o quê. E ele criou a Best Buddies. E a ideia dele foi, uma pessoa com deficiência intelectual fica amiga de uma pessoa que não tem deficiência intelectual. E assim se criou o programa de amizade. Sim. E o programa de amizade foi mostrando para ele, ao longo do tempo, algumas outras necessidades. Certo. Então, o programa de amizade ele começou nessa Universidade de Boston, onde alunos da universidade faziam amizades com outros alunos que tinham deficiência intelectual que já estavam na universidade também. E da universidade acabou indo para a escola. Então, o programa de amizade começou a crescer sozinho. Dali começaram a haver outras necessidades. Caramba, essas pessoas vão para a escola, vão para a universidade, mas elas precisam ir para o mercado de trabalho. Isso há quantos anos? 28. 28 anos. Bom, 28 anos. Se falasse 28 anos aqui no Brasil, a gente não ainda falaria sobre mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho mesmo, ele explodiu em consciência, vamos colocar assim, para as pessoas com deficiência de coisa de 15, 18 anos para cá, máximo 20. É verdade. Explodiu para cá. Mas nos Estados Unidos eles já tinham essa necessidade, ou essa informação, ou essa consciência de se colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, provavelmente tenha sido rápido essa visão deles, dos melhores amigos entrarem.
Acho que não, assim, acho que os Estados Unidos ele passou também por um processo dessa histórico da inclusão também. Eu não acho que foi assim muito mais rápido que a gente. Eu só acho que eles de repente passaram por um processo que eles perceberam a necessidade da inclusão das pessoas com deficiência intelectual nas escolas, nas universidades, no trabalho e tal, talvez um pouco antes que a gente, mas acho que hoje em dia aqui no Brasil não existe mais dúvida, né? Porque aqui no nosso mercado de trabalho ele começou a ser bem explorado mesmo, foi a partir de 99, né? Em 91 criou-se a lei de cotas, Sim. que é a lei 8.212, alguma coisa, não lembro bem o número, mas é denominada como lei de cotas. Em 99 começou uma fiscalização mais forte por parte da antiga DRT, a Delegacia Regional do Trabalho, e as empresas começaram a abrir as portas. Sim. Então é uma coisa bastante recente. Sim. Então lá nos Estados Unidos é antes disso. É antes, mas assim, eu acho que o que aconteceu aqui em 91, obviamente aconteceu antes nos Estados Unidos, mas a gente sempre fica, acho que com a impressão que poderia ter acontecido antes, sabe assim? Sim. Quando acontece, a gente vê, caramba, que coisa simples. Na verdade, não é tão complicado. Na verdade, olha como eles também podem fazer várias coisas e tal. Então, assim, eu acho que para mim, sempre a inclusão, principalmente com a pessoa com deficiência intelectual, me mostra o seguinte, como que a gente não tem informação. Porque, assim, ela super acontece com tranquilidade, ela dá certo, ela acaba fazendo tanto as pessoas que não têm deficiência intelectual, que participam de alguma forma dessa inclusão, ou porque trabalham no mesmo departamento, ou porque estão na empresa e tal, veem que não é o bicho de sete cabeças, que de repente a gente já tinha essa ideia lá atrás, entendeu? E quando sai daquela obrigatoriedade da lei de cotas, as empresas que estão contratando somente para cumprir a lei, elas não têm a visão boa do negócio, elas não têm um aproveitamento enorme das potencialidades da pessoa com deficiência. Mas as empresas que abrem realmente a sua mente, Sim. além de cumprir a lei de cotas, trabalha Sim. realmente com a inclusão social e ela dá todos os direitos para a pessoa com deficiência e dá inclusive possibilidade de plano de carreira e tudo mais, igualdade de condições, Sim. essas empresas, todas elas têm vindo com informações hiper positivistas. Sim. Olha, melhorou o ambiente de trabalho, melhorou a produtividade, melhorou o clima organizacional, melhorou assim a positividade das pessoas, melhora em tudo. Sim, e essas empresas, assim, em geral, a empresa que está super aberta a receber a pessoa com deficiência intelectual, em geral são empresas que acreditam na diferença. Tem que acreditar. Na diferença organizacional que você vai ver, na saúde da empresa, na diferença dos próprios funcionários, porque assim, o funcionário que não tem deficiência intelectual, ele é super atingido positivamente com essa escolha da empresa de fazer esse movimento, sabe? Então, assim, é uma empresa que vai ter essa cabeça mais aberta. Então, isso também acho que está ajudando muito na inclusão, porque as empresas, elas estão fazendo esse movimento, elas estão procurando. Em 91, de repente, surgiu a lei, e aí todo mundo falou, caramba, temos que contratar. Meu Deus, se eu não contratar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Hoje em dia, acho que as empresas elas já têm essa noção de que, assim, eu quero contratar, eu sei o impacto. Então, assim, a empresa vem até você porque ela sabe o que ela vai ganhar. E a Best Buddies veio para o Brasil quando? Então, a gente chegou em 2013. 2013. 2013. Bem recente. Recente. E aí, no início, a Best Buddies tinha uma operação no Brasil que era mais ligada à América Latina. E aí, aos poucos, o pessoal da Best Buddies Internacional percebeu a necessidade mesmo da Best Buddies estar aqui. Ter uma Best Buddies Brasil, sabe? E aí, em 2014, a gente começou a trabalhar, a fazer a primeira inclusão. Vocês estão em quantos países hoje? 54. 54 países? 54. É o mesmo tipo de organização, o mesmo comando? Não. A Best Buddies, em geral, ela acaba sendo aberta em outro país em função de uma necessidade de alguém achar que ela é importante naquele país. Então, por exemplo, a maioria das vezes a pessoa vai para os Estados Unidos, acaba conhecendo a Best Buddies, ou vai a passeio, ou vai porque teve um filho com deficiência intelectual, seja o que for. Ela traz a ideia de lá e coloca a semente aqui. E aí ela passa a ter uma ligação funcional
burocrática ou somente de noções? Eu diria que é bastante burocrática e bastante funcional. Assim, ela não tem uma ligação financeira. A Best Buddies Internacional, ela não patrocina ninguém. Quer dizer, você fundou a Best Buddies no Brasil, você tem que arrumar patrocinador, tem que arrumar uma forma de viver sozinha. Sim, sim. Traz os conceitos de lá? Todos os conceitos. Todos os conceitos, o logo, você tem apoio, né, das pessoas, assim, de departamentos nos Estados Unidos que você precise para qualquer necessidade que você queira realizar no seu país, mas você não tem a ajuda financeira. No caso da Best Buddies Brasil, tem assim uma coisa de diferente, que é a vontade do Anthony, que é o fundador da Best Buddies, de ter a Best Buddies no Brasil. Existe uma vontade dele, pessoal, de que a Best Buddies exista no Brasil. Então, a gente tem uma ajuda muito pontual dele, financeira, que é para, assim, a gente ter quem a gente tem trabalhando aqui e ponto. Mas qual o ganho de você usar o nome da Best Buddies? Eles te dão tecnologias diferentes, pesquisas sociológicas, não, isso pesquisas tudo. De cunho, de pesquisa de populacional, eles passam essa informação para vocês? Tudo que eles fazem lá, você tá à sua disposição. Então, por exemplo, todos os tipos de pesquisa que eles já fizeram, você pode usar. Experiências de campo. Experiência de campo. Então, por exemplo, a menina que trabalha comigo, que é responsável pelo programa de amizade, se ela quiser, ela pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos de diferente com relação ao programa de amizade, se eles estão fazendo algum tipo de eventos novos, alguma coisa, e ela pode pedir, falar, olha, eu gostaria de ter uma sessão com essa pessoa que está fazendo esse evento para saber como ela desenvolveu, como ela fez, né, quais foram as ferramentas que ela usou. Então, assim, isso tudo está super disponível. E aí vocês chegaram no Brasil e qual é o primeiro passo? Regimentar pessoas com deficiência intelectual, porque não falamos no início do programa, a Best Buddies trabalha com pessoas com deficiência intelectual, não é a deficiência física, né? Que também pode ser associada, mas a deficiência intelectual no primeiro plano. Sim, sim. Então vocês começam a regimentar pessoas com deficiência intelectual para começar o trabalho. Assim, mais ou menos. O que a gente fez a gente fez contato com empresas, a gente, na verdade, começou a fazer contato com pessoas que já trabalhavam com esse tema da deficiência intelectual, porque a gente queria fazer parceria com todo mundo, porque a gente queria receber as pessoas com deficiência intelectual. Na verdade, eles procuram a Best Buddies, em geral. Vem de uma vontade de exercer também um pouco o voluntariado, sabe? Para fazer o treinamento e se encaixar. Para fazer o treinamento e se encaixar. A gente, na verdade, não dá treinamento, né? O que acontece é que o programa de amizade, ele é um programa que, para as empresas, ele pode ser um programa de voluntariado. E para as escolas, ele é um programa de inclusão, onde as crianças, a partir dos 13 anos, elas vão ser incentivadas a ter um amigo com deficiência intelectual. Você vai explicar isso? Tá bom. Depois. Daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Roberta Cruz, que é presidente da Best Buddies, uma ONG que trabalha com a inserção de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho de uma forma um pouco diferenciada, fazendo uma relação de amigos. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, verdade. Gostei do mais ou menos isso. Mais ou menos então explica isso, o que é o menos aí. Não, que é o seguinte, a gente tem o programa de amizade, que é o programa mais famoso da Best Buddies, que é quando uma pessoa com deficiência intelectual fica amiga de uma pessoa que não tem deficiência intelectual. Ou seja, ela pode ter outro tipo de deficiência. Então, voltando ao término do primeiro bloco, você estava explicando que procurou pessoas, entidades e empresas, isso. E vocês somente fazem a aproximação disso, aquele que a gente chama no mercado de trabalho de network, uma Sim. rede de relacionamentos, Exatamente. para que essa rede de relacionamentos facilite a entrada no mercado de trabalho. Ou Isso. seja, abra portas e se consiga a pessoa. Você gera a demanda e arruma a pessoa para fazer a conclusão do processo. Isso. A gente acredita, assim, que a melhor maneira de arrumar alguém que realmente esteja interessado em trabalhar, porque, assim, a Best Buddies, ela não tenta convencer alguém com deficiência intelectual que ela precisa trabalhar. A pessoa tem que querer trabalhar. Então, Sim, assim, sim. essa é a coisa mais importante pra gente. Então, assim,
a gente precisa sentir que a pessoa veio porque quis. Tudo bem, veio porque o pai ajudou a achar Best Buddies, aí tudo bem. Mas assim, a pessoa teve essa vontade de querer trabalhar. Então assim, esse é o primeiro passo. Ah, você quer trabalhar? Bacana. Você quer trabalhar com o quê? Porque eu não vou botar uma pessoa para trabalhar só porque eu tenho uma vaga, sei lá, no McDonald's. A pessoa talvez não queira trabalhar no McDonald's. E tudo bem. Eu sempre defendi essa ideia de que você só pode ajudar uma pessoa quando ela quer ser ajudada. Então. Né? Não adianta você chegar e botar na cabeça da pessoa uma série de assuntos religiosos ou de assuntos de autoajuda, colocar uma lista de livros, se o cara não quer. Exatamente. Então, por exemplo... Tem ambiente próprio para isso, um ambiente apropriado para você falar sobre qualquer assunto. Sim. Né? E a pessoa querer. Claro. Então, com o programa de amizade é a mesma coisa. A gente acabou iniciando o programa de amizade num colégio em Santana do Parnaíba, chamado Benedito Odete, em parceria com uma outra ONG chamada Turma do Giló. A Turma do Giló, eles fazem uma inclusão, sendo que eles trabalham com a inclusão, capacitando professores, capacitando os funcionários, fazendo toda uma parte, construindo as rampas, os banheiros e tal. E a gente entra depois incentivando os alunos a terem esta amizade com as pessoas que têm deficiência intelectual. E a gente foi a muitas escolas que falavam assim pra gente: ah, mas a gente já faz isso que vocês estão propondo. E a gente teve exatamente essa atitude que você falou: ah, tudo bem, se você já faz, então você não precisa da gente. Isso. E a Best Buddies tem muito esse jeito de pensar. Então, assim, a gente não tem nada contra os colégios que falam: a gente já faz, que bom que você já faz, caramba, ainda bem, porque assim, é menos um trabalho pra mim, eu não entendeu? quero monopolizar a área, eu não que quero. todos façam. Porque assim, o Anthony, ele sempre fala uma coisa que eu acho que é muito bacana, ele fala: eu gostaria de não existir, eu gostaria de não ter a Best Buddies. E esse é o meu objetivo, que ela não exista um dia. Não precisar dela, né? Então, a partir do momento que a pessoa fala que já faz, eu acho ótimo. Eu não quero monopolizar o mercado de trabalho. Você sabe que eu fiz o projeto da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, foi um projeto pioneiro. E eu disse, desde quando o Serra implantou essa secretaria na cidade de São Paulo, eu disse que o dia que a secretaria iria ser maravilhosa é o dia que ela não precisasse existir. Mas é verdade. Certo? É o melhor. Que o ambiente social estivesse já preparado para tudo que há de necessidade Exatamente. das pessoas. Exatamente. E é isso que a gente tenta fazer com o nosso trabalho. Então, por exemplo, quando a gente faz a inclusão no mercado de trabalho, a gente tem o diferencial, que é o quê? A gente tenta buscar a pessoa que tem interesse para aquela vaga específica. Então, assim, não é... Simplesmente a gente não tem um banco de dados com 1 milhão de pessoas e a gente vai colocando eles que nem robô. Assim, não pode. A pessoa tem uma relação com aquele trabalho e tal. E a gente fica realmente sentado ali do lado durante pelo menos um mês, sabe? Para dando toda a assessoria que for necessária, no horário inteiro do trabalho da pessoa. Então, assim, Quer dizer, vocês vão nas empresas, então? A gente vai. Qual é a dificuldade que você tem encontrado nas empresas? Assim, a maior dificuldade que a gente encontra é essa falta de informação que as empresas têm dos benefícios que elas podem ganhar em ter uma pessoa com deficiência de intelectual trabalhando para eles. Eu fiz consultoria durante, acho que mais de 8 anos, para a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Tá. E eu percebi o seguinte, que pessoas com deficiência querendo trabalhar e com potencialidade, inclusive com formação acadêmica, disponível no mercado, existia de monte. Sim. De monte. Sim, se nós pegarmos 10% das pessoas com deficiência aí, preenche a lei de cotas de todas as empresas. Sim. Nós tínhamos de monte. O que acontecia é o seguinte, que as empresas não estavam preparadas para receber a pessoa com deficiência. Exatamente. E não estavam preparadas mesmo. Exatamente. Não tinha aquela valorização, não conseguia enxergar as potencialidades da pessoa com deficiência, enxergava a pessoa com deficiência. Ah, ela é uma pessoa com deficiência. Isso. Então enxergava a deficiência, não enxergava a potencialidade da pessoa. Da pessoa, sim. Então nós começamos a fazer um trabalho dentro das empresas que mudou o foco da minha consultoria na época. A ideia era procurar pessoas para o mercado de trabalho e depois eu fui atrás da demanda, porque a demanda estava enroscada. É verdade, mas eu acho que ainda tem um pouco disso. Assim, preciso ser sincera, acho que as empresas elas ainda estão descobrindo
que as pessoas com deficiência, em geral, têm uma grande potencialidade, e as pessoas com deficiência intelectual também têm. E no caso do treinamento da empresa, vocês treinam ou indicam uma outra empresa para treinar? A gente conhece empresas que treinam, a gente pode, né, a gente dá, assim, umas palestras, faz umas assessorias, mas, assim, a gente indica a gente que faça. Porque, assim, o meu trabalho, para mim, na inclusão específica da pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, existe uma coisa que me incomoda, que é a falta de união. É exatamente o que você falou. Eu não quero monopolizar o mercado porque eu sou internacional. Porque eu estou em 54 países, 14 da América Latina. Não, eu não quero. Eu só acho que vai funcionar no dia que o trabalho for efetuado junto. Então, assim, não adianta. Eu não tenho problema nenhum de falar, olha, tem uma outra ONG aqui que faz também inclusão. Como eu sou parceira de uma que faz inclusão e o trabalho deles é sensacional. Só que eles não fazem exatamente o que eu faço. Então, a gente une forças para fazer juntos. Então, assim, é isso que eu acho que falta um pouco com relação à inclusão, seja em qualquer tipo de deficiência. Infelizmente, ainda existe uma série de ONGs, uma série de associações que trabalham com pessoas com deficiência, que elas são muito vaidosas. Elas acham que o trabalho dela é o melhor e ela não divide, não participa, não compartilha, né? Inclusive currículos de pessoas com deficiência ficam guardados a 7 chaves, e isso é preciso ser entendido que isso é um entrave, isso é um grande problema para a real inserção das pessoas com deficiência. Todas as ONGs, as OCIPs, as instituições deveriam dar as mãos, se visitarem, se conhecerem e compartilharem os seus conhecimentos. Com certeza. Isso é importantíssimo, Com certeza. Porque afinal de contas, se nós estamos falando de inclusão, nós não podemos ficar divididos aí numa ilha. Não. E assim, eu acho que acaba acontecendo, eu até entendo que aconteça muito no mundo corporativo, né? Então assim, eu acho engraçado acontecer isso entre ONGs, mas acontece. E eu acho que na inclusão em específico, a partir do momento que isso for deixado de lado, a coisa vai fluir de uma maneira muito, muito surpreendente para todo mundo. Eu tenho certeza que as pessoas não vão acreditar no resultado. Acho que só falta esse empurrão, assim, sabe? Se você quiser conhecer um pouco mais da Best Buddies, você pode entrar no site www.melhoresamigos.org. Aí você vai conhecer um pouco mais, porque o nosso programa é curtinho, não dá para explicar tudo. Então você entra lá, www.melhoresamigos.org, ou se você quiser conversar com o pessoal, tirar alguma dúvida, alguma coisa que você não encontrou no site, você pode telefonar para 5509 DDD 11 5509 5779. Tem gente lá que explica tudo, Tem, não é isso? E assim, mesmo que a gente não faça, a gente provavelmente vai conhecer e vai indicar, e vai ter o maior prazer em receber, em conversar, tirar dúvida. Às vezes os pais também ficam cheios de dúvida, e eu imagino assim, às vezes... Não paga nada, né? Nada, ninguém paga nada na Best Buddies. Vou dar o site de novo, ó, de graça até injeção na testa, né? Dá o site verdade, de graça. Pode dar. De graça o site, de graça para você entrar, e de graça para você visitar, e de graça para você participar. Isso acabou. Totalmente. E assim... Melhor que isso, só 2 disso. Vamos lá. www.melhoresamigos.org, ok? Ou a ligação não é de graça. A ligação não é. Isso aí já não é por conta da Best Buddies. A gente não tem culpa, essa parte não tem culpa. É outra coisa. 011 5509 5779. Vai conhecer. Bom, diga. Me fala a respeito do programa de vocês de Cuidando dos Cuidadores. Então, a gente fez uma parceria com outra ONG que trabalha também com, assim, de uma maneira muito diferente, na verdade, porque eu só conheço eles que fazem isso, não conheço ninguém, que eles recebem, que é o Empatiai. Eles lidam com aquele momento da notícia que os pais descobrem que o filho tem algum tipo de deficiência, seja ela qual for. Sim. E eles perceberam que muitas vezes você precisa ter um olhar muito especial para quem cuida dessas pessoas que precisam de uma assistência mais... E aí a gente acabou resolvendo falar disso no dia 21 de março, né? A gente acabou falando disso e foi super legal, porque a gente conseguiu o apoio de uma faculdade que é muito bacana, que é a Uniítalo, que é um outro parceiro. Então, assim, tem gente, sem brincadeira, que está fazendo um trabalho muito legal.
Olha, esse programa Cuidando dos Cuidadores, eu acho interessantíssimo porque o desgaste de uma mãe ou de um pai, não só ao receber um filho com deficiência, mas de um filho já adulto, uma deficiência adquirida, o desgaste psicológico é violento e o desgaste para cuidar também é enorme. Então eles precisam de auxílio, eles precisam de uma manutenção desse auxílio, precisa de um apoio social, psicológico, para dar continuidade a bom termo, né? Sim, porque assim, em geral, as pessoas pensam muito assim, o meu filho nasceu com uma deficiência, mas às vezes é o que você falou, a deficiência foi adquirida ao longo da vida e você continua tendo as mesmas dificuldades, você tem aquele momento do luto. Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem um programa para isso, a Best Buddies. Não, a Best Buddies não faz isso. Mas vai criar. Ou vai criar ou a gente indica, entendeu? Porque a gente trabalha em parceria. Por isso que eu falo que é importante. É importante a gente trabalhar junto. Roberta, terminamos. Que Gostei pena. da turma do Giló lá do interior. Você gostou da turma do Giló? Turma do Giló é em São Paulo. Em São Paulo? É em São Paulo. Eu adoro o Giló. Turma do Giló em São Paulo. Gostei da turma do Giló, certo? Vou trazer a turma do Giló. Traga a turma. A fundadora da turma do Giló é minha amiga. Então, vamos falar com a turma do Giló, Tá só bom. por causa do nome. Tá bom, então. Eu conversei com a Roberta Cruz, que é presidente, diretora da Best Buddies Brasil, e falou pra gente sobre a nova modalidade de trabalho, de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu agradeço a você. Obrigado você, Roberto. A sua organização. Obrigado. E espero que vocês espalhem aí pelo mundo inteiro fazendo esse trabalho. Eu também, Deus queira. Eu agradeço a você de casa que esteve conosco. Te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.